Olá! Estamos aqui em mais uma postagem para o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos falar da classe social que está apoiando com entusiasmo a candidatura de Lula. Se você pensou que é a classe trabalhadora, você errou feio. É nítido que a esquerda brasileira mudou muito. Logo de cara se percebe que o trabalhismo deixou de ser priorizado. A esquerda se tornou bastante identitária. Embora o identitarismo seja uma invenção da direita moderada estadunidense, muitas das características da esquerda tradicional, como o pensamento livre e não religioso, o jeito combativo, a preocupação com salários e qualidade de vida desapareceram do novo esquerdismo. Há um motivo para tanta mudança no esquerdismo brasileiro. Essa mudança toda nada tem a ver com atualização. Alguma coisa aconteceu para que a esquerda atual fosse extremamente diferente da esquerda soviética tradicional. Algo mudou. O motivo para tanta mudança sabemos qual é. A mudança se deu na classe social que assumiu o esquerdismo. Antes, é preciso fazer um diagnóstico sobre o novo comportamento da classe trabalhadora, antigo foco da esquerda tradicional. É fugir do mundo real admitir que a mesma classe que fundou o esquerdismo mundial seja a mesma que assume, senão a ideologia que está toda mudada, mas o rótulo e os estereótipos do esquerdismo brasileiro. A classe trabalhadora não está com a esquerda brasileira. A decepção com Lula e com várias lideranças, não somente pela má imagem da esquerda, difundida pela única mídia que os trabalhadores têm acesso, que é a corporativa, mas também pelo fato dos petistas terem feito muito pouco pela classe trabalhadora. Embora alardeadas como revolucionárias formas de justiça social, as medidas tomadas pela esquerda são paliativas e não conseguem emancipar a classe trabalhadora, que fica refém de projetos governamentais que apenas compensam os poucos ganhos e a vida bastante precária. Os trabalhadores não se conformam com estas medidas paliativas, além de não se identificarem com as causas identitárias e com várias outras lutas da esquerda atual. A esquerda atual demonstra estar pouco ou nada interessada em aumentar o salário mínimo e garantir uma qualidade de trabalho e de vida à classe trabalhadora. Para piorar, a esquerda vê beleza na pobreza, e secretamente as medidas tomadas pelos esquerdistas têm a função de manter os pobres em sua classe. Manter pobres onde estão com poucas melhorias é mais barato e não incomoda o sistema. Do contrário da esquerda tradicional, que sonhava em uma sociedade sem classes, com todos ganhando quase o mesmo valor de remuneração, seja qual for a profissão. Restou ao esquerdismo ser adotado por outra classe. Uma classe definitivamente resolvida nas causas trabalhistas. Uma classe muito mais interessada em causas mais supérfluas, como a chamada cultura, leia-se divertimento. Além de veganismo, consumo de drogas e identitarismo. Essa classe é a famosa classe média, com características bem peculiares. Segundo o intelectual Gessé Souza, é uma classe bastante influente nos costumes e no jeito de como o brasileiro se comporta em seu cotidiano, além de ser a classe que decide quais valores a sociedade deve cultuar e defender. A classe média, sem preocupações trabalhistas, nunca iria atuar como os antigos esquerdistas dos tempos dos bolcheviques. Afinal, egoístas, de acordo com o instinto humano, a classe média, ocupada no seu bem-estar conquistado, nunca iria perder tempo lutando por uma causa que não é sua. Mas para não ficar mal na foto, se encanou de postar nas redes sociais vídeos ridículos envolvendo pobres, para dizer que gosta de pessoas mais humildes, sem perceber que, do contrário que pensa, está humilhando os pobres. Uma crueldade disfarçada de boas intenções. Essa classe média, a mesma que expulsou Dilma em 2016 e que votou em Bolsonaro em 2018, resolveu tentar consertar seu erro e agora cismou de votar em Lula de qualquer jeito, com um certo fanatismo, mesmo sem precisar da suposta ajuda oferecida pelo petista. Ajuda através daquelas medidas paliativas que não resolvem nada, só compensam a miséria dos pobres que nunca será curada. Medidas que iludem a classe média que vive alheia ao cotidiano da classe trabalhadora, pensando ser estas medidas o melhor a ser feito em matéria de justiça social. A classe média é uma classe muito bem de vida. Seus membros são profissionalmente muito bem remunerados. Não costuma usar transporte público e vive de tentar imitar de forma caricata o estilo de vida dos mais ricos. Não é de se surpreender que esta classe, vivendo fora do mundo real, enxergue o esquerdismo da forma mais ingênua possível. Por isso que o esquerdismo brasileiro anda tão infantilizado.
Vindo de pessoas bem estabilizadas em seu sucesso econômico, dispensadas de receber qualquer tipo de ajuda financeira, o esquerdismo só poderia mesmo ser infantil, excessivamente otimista, alienado e teimoso. Um comportamento que só atrapalha a execução de qualquer projeto social. Por isso que o caráter combativo, sério e um tanto agressivo da antiga esquerda bolchevique desapareceu por completo. Afinal, a classe média é majoritariamente religiosa. Até os ateus que existem nesta classe têm um certo nível de credulidade. Afinal, a classe média é uma classe crédula. Vê na fé um sinônimo de esperança. É uma classe que respeita as instituições. Ela quer paz. O que significa que as lideranças do grande capital podem ficar tranquilas. Tudo que o capitalismo construiu até agora vai ficar intacto. A classe média, que também é ingênua, está prontamente disposta a respeitar e preservar o capitalismo, até por ser uma classe social que se deu bem com o capitalismo. Apesar de ter membros escolarizados, com diplomas de nível superior e colecionando títulos e mais títulos, é uma classe ignorante e teimosa, por incrível que pareça. Ignorante porque vive isolada. Evita ao máximo o contato com a classe trabalhadora e, quando isso acontece, é de forma bastante distanciada, mesmo aparentemente cordial. A classe média tem um conceito muito distorcido da vida do povo pobre, embora vários de seus membros, geralmente intelectuais estudiosos da espécie humana, historiadores, sociólogos, antropólogos, se considerem especialistas em pobres, para divulgar conceitos totalmente equivocados sobre a classe trabalhadora. Conceitos aceitos passivamente pelos esquerdistas atuais. Bom lembrar que muitas vezes, a classe média finge ser classe trabalhadora, já que por ser esquerdista, é preciso manter as aparências. Mesmo assim, há um medo mórbido da classe média em reduzir seu padrão de vida. O interessante disso é que, fingindo ser pobre, a classe média angaria simpatias que poderão se converter em mais dinheiro recebido. Além de servir de falsa prova de que Lula conta com o apoio de uma classe trabalhista. A atuação da classe média que resolveu interferir no pensamento de esquerda é de fato a principal razão para a imensa mudança que sofreu o esquerdismo nacional. Aquilo que conhecíamos como socialismo está praticamente extinto. Mesmo mantendo o nome, é nítido de que se trata de outra ideologia, não mais do socialismo. Agora se trata do social-liberalismo, ideologia que está dominando na nova esquerda brasileira. Já falamos em outra oportunidade sobre o social-liberalismo. Pesquise em nosso acervo de vídeos. A esquerda mudou porque não representa mais a classe trabalhadora. A classe média sequestrou o pensamento de esquerda, e agora, sob a sua posse, o esquerdismo se torna refém do pensamento capitalista. O esquerdismo está proibido de realizar grandes mudanças sociais, pois é óbvio que estas mudanças incomodam não somente as elites, mas também incomodam a classe média. Classe que trabalha para traduzir em pensamento e costumes a ganância capitalista. O trabalhismo não faz mais parte da classe trabalhadora. Trabalhadores, traídos pela esquerda brasileira, seguem esperando alguém que os possa socorrer, sem medidas paliativas que exigem cadastros burocráticos que aprisionam os pobres em sua condição, se tornando reféns de políticos e dependentes de governos. Políticos e governantes, além de artistas, religiosos e empresários, todos estes que usam a falsa filantropia para se promover. A esquerda brasileira é agora a classe média, por isso que ela age como centro, centrão. O Brasil nunca irá se desenvolver. A classe média não quer que o Brasil se desenvolva, pois a classe média, que nunca foi patriota nem altruísta, está mais interessada em desenvolver sua vida particular, aumentando renda, patrimônio e poder. Nem que para isso se finja de socialista só para atrair mais admiração, mais apoio social e, consequentemente, dinheiro. Muito dinheiro. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos!